Abra comigo a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1. Depois mantenha, por gentileza, a sua Bíblia aberta, que nós vamos ler tanto o capítulo 1 quanto o capítulo 2. E eu quero trazer uma mensagem nessa manhã, inspirado em uma das mensagens do Summit, que foi de uma moça chamada Aja Brown. Ela, mais jovem prefeita de uma cidade nos Estados Unidos. Diz assim a palavra do Senhor. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então, lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Eu disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos, mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Até aqui, curva a sua cabeça, por gentileza, feche seus olhos. Pai de amor e de bondade, te louvamos, te bendizemos e te agradecemos por essa manhã, pelo privilégio de estarmos na tua casa, de ouvirmos, ó Deus, a tua palavra, na certeza de que o Senhor tem muito mais, ó Deus, a falar conosco ainda nessa manhã. Por isso, ó Deus, fale conosco através do teu Espírito, fale conosco através da minha vida, e que a nossa mente e o nosso coração estejam completamente focados em ti, ó Pai, e atentos à tua doce e sensível voz, maravilhosa voz, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Você pode se assentar, por favor. Muito bem. Como eu disse, eu tive no Summit, uma das mensagens que mais me inspirou foi dessa jovem chamada Aja Brown. Aja Brown, uma afro-americana que mora em uma cidade pequena nos Estados Unidos. Não é uma cidade grande, não é uma cidade de imensas proporções ou de grande visibilidade, mas uma cidade norte-americana em que, como em muitas outras cidades norte-americanas, tem os seus problemas sociais e principalmente a questão do preconceito é muito forte lá. Essa moça, chamada Aja Brown, ela sente no coração que ela não pode assistir simplesmente a toda aquela diferença, toda aquela situação, todo aquele caos que a sua cidade estava enfrentando e passando, problemas na área da saúde, problemas na área da educação, problemas de conflito racial, problemas de conflito social, gangues que dominavam a cidade e o índice de criminalidade na cidade era muito grande.
E ela então não se conforma com aquela situação e coloca a sua vida à disposição de Deus. Coloca a sua vida à disposição do Senhor. Ela tinha o seu emprego, ela tinha o seu trabalho, ela estava tranquila em relação a isso. E essa criminalidade, toda essa onda, não a atingia diretamente, mas a atingia indiretamente, porque atingia toda a cidade. Mas ela se vê inconformada com aquela situação. E ela vê então um propósito, é colocado um propósito na sua vida, é colocado um propósito diante dos seus olhos, é colocado-se um propósito diante dela, que é de fazer a diferença onde ela está. E ela então resolve entrar para a política sem ter experiência alguma. Ela coloca o seu coração diante dos seus eleitores, coloca o seu coração diante da cidade, ela apresenta aquilo que ela pensa, ela apresenta aquilo que ela tem vontade de fazer e também reconhece as suas limitações, de que ela sozinha não iria conseguir, que ela não tinha experiência o suficiente, mas que ela tinha vontade o suficiente para fazer a diferença. Então aquela cidade resolve investir nessa moça e coloca ela como a prefeita mais jovem nos Estados Unidos. E ela começa um trabalho excepcional. Primeiro, um trabalho de inclusão de pessoas. Um trabalho de conciliação de pessoas. E ela fez um trabalho tão fantástico, tão extraordinário, que a sua cidade, ela saiu de um dos piores índices de desenvolvimento dos Estados Unidos a chegar ao seu top 50 nos Estados Unidos. Por conta de alguém que se viu disposta, desafiada a fazer a diferença. Fez um trabalho com as gangues. Imagine você pegar alguém de uma gangue e colocar dentro de um governo. Ela trouxe para perto dela. Ela chamou os líderes das gangues para participarem do seu governo e então deu a eles um sonho. E eles participaram e abraçaram a ideia, abraçaram a visão e acabaram-se as gangues naquela cidade. Que todo mundo queria fazer com que o seu trabalho fosse bom. Foi uma moça inspirada por Deus, que Deus lhe deu sabedoria para fazer a diferença. Mas porque ela entendeu o seu propósito. Ela entendeu um propósito. Ela descobriu qual era o propósito da sua vida. Não é diferente o que acontece com Neemias. Neemias era copeiro do rei, uma função de altíssima confiança, de altíssimo prestígio, mesmo sendo ele um escravo, mesmo sendo ele um servo do rei Artaxerxes da Pérsia. Ele estava ali como copeiro. Copeiro era aquele que provava as bebidas e provava as refeições antes do rei. Para quê? Se a comida ou a bebida tivesse envenenada, morria ele e não o rei. Que função ótima. Você nunca sabia se ia ter a próxima refeição. Ele tinha que provar as coisas, o rei olhava para ele e ficava esperando. Se fizesse joia, maravilha. Se ele morresse, o rei falou, o resultado está aí, deu certo a minha estratégia. Então ele tinha essa função de confiança, de que ele provava a bebida e apresentava ela diante do rei. Se ele fosse um rebelde, se ele não fosse alguém de confiança, entre o seu momento de beber ou alguma outra coisa, ele poderia fazer algo e apresentar algo diferente daquilo que ele mesmo experimentou diante do rei, e então assassinar o próprio rei. Portanto, era alguém de extrema confiança, mesmo sendo um estrangeiro. Neemias estava na sua posição, estava confortável, estava na sua zona de conforto ali, estava bem. Era um escravo, mas vivia no palácio, comia do melhor, porque ele comia a comida do rei, comia do melhor. Ele vivia em luxo, vivia bem. Ele poderia falar, o problema dos outros é o problema dos outros, não é meu, não tenho nada a ver com isso. Mas ele ouve o relato de como estava a sua cidade, como estavam os seus familiares, como estavam os seus amigos, que os portões estavam queimados, as muralhas derrubadas, de como estava em caos todos aqueles que permaneceram em Israel depois da dispersão que foi causada pela invasão do Império Assírio-Babilônico. E ele olha aquilo e falou, eu não posso deixar isso desse jeito. Eu não posso simplesmente estar bem aqui, confortável, provando do melhor dessa terra, provando da comida do rei, provando da bebida do rei, provando das melhores coisas, vivendo em palácios, vivendo em meio ao luxo, sendo que o meu semelhante
aqueles que são os meus familiares, estão em miséria, estão em fome, estão em escassez, estão em cidades que praticamente não existem, não são seguras, não tem muralhas, não tem defesa, estão abertos, muitos sem ter um teto para morar. Eu não posso permanecer dessa maneira. Houve em Neemias uma santa incomodação para que fizesse algo. Houve em Neemias uma santa indignação para que ele fizesse alguma coisa. Isso veio da parte de Deus. Veio da parte do Senhor para com ele, para que ele pudesse mudar aquela realidade, para que ele pudesse mudar a situação daquelas pessoas, e Deus o usou porque Neemias encontrou um propósito. Eu tenho que usar a oportunidade como copeiro do rei para fazer a diferença, já que hoje eu sirvo ao maior rei que existe no mundo. Ele estava no império mais poderoso que existia na época. Eu não posso me colocar em uma posição, em uma situação e não fazer uso dela em benefício das pessoas. Eu não posso olhar só para mim, eu não posso ser egoísta ao ponto de achar que está bom porque está bom para mim. E o problema dos outros é dos outros, a tristeza dos outros é dos outros, a fome dos outros é dos outros, não me interessa os outros. Mas se Neemias pensasse desse jeito, ele seria um homem que não conhecia a Deus. Sexta-feira estava ministrando em um grupo de comunhão e falei exatamente isso. Que servir aos outros significa demonstrar total conhecimento de Deus. Porque a palavra de Deus nos diz: amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, que Deus é amor. Não se importar com as pessoas significa não ter amor no coração. Não se importar com o semelhante, não querer fazer a diferença, não olhar para a nossa sociedade e ficar indignado, significa que não há qualquer compaixão, qualquer misericórdia, qualquer amor no seu coração ou no meu coração. Mas se de fato conhecemos a Deus e amamos a Deus e declaramos que Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, e nosso coração tem que pulsar da mesma maneira que Ele pulsa, tem que bater da mesma maneira que Ele bate, tem que se importar com aquilo que se importa, e Deus se importa com pessoas, ao ponto dele não se importar consigo mesmo e se entregar na cruz do Calvário em favor de mim, em favor de você. Deus se importa com pessoas. Deus ama as pessoas. Portanto, não há outro caminho a não ser realmente fazer a diferença onde nós estamos inseridos, aonde nós fomos colocados por Deus. Talvez Deus te deu cargo, Deus te deu posição, Deus te deu bens, Deus te deu riqueza, mas Deus também te deu saúde e Deus também te deu forças para que você possa fazer diferença. Faça uso de todas as coisas que Deus colocou nas suas mãos para que você possa mudar cenários, transformar realidades, fazer a diferença na vida de pessoas. Deus não te colocou aonde você está para você simplesmente se ver em uma regalia, ou simplesmente viver bem, ou estar alegre e feliz com aquilo que você tem. Mas Deus te colocou aonde você está, para que com aquilo que Ele tem colocado nas suas mãos, você possa mudar a história de alguém que necessita. E tantos são aqueles que precisam. Quando olhamos a nossa cidade, quando vamos em volta da nossa cidade, vemos muito que nós precisamos fazer, que nós podemos fazer. E é por isso que eu acredito em eventos como esse do Summit, que me encoraja você, inspira a mim, inspira você a fazer a diferença na vida de pessoas, a tomar posse daquelas palavras que estão sendo declaradas e entender que Deus tem nos dado muito mais do que precisamos, muito mais do que merecemos, para guardar para nós mesmos, porque Ele quer que compartilhemos com as pessoas. Não precisamos ir muito longe, irmãos. Aqui na nossa rua, aqui na frente nós temos o CAPS, aqui do lado temos o CAPS, tantos lugares aqui à nossa volta, que eu não sei se você alguma vez, pelo menos estendeu a mão para abençoar esse lugar e pedir para que Deus possa curar essas pessoas. Temos no final da rua aqui o Centro Corsini, passando por dificuldades, passando por lutas. Quantas vezes você pensou em ir lá e fazer uma visita? Confesso que eu mesmo muitas vezes não fiz. Mas nós não podemos nos acomodar em uma igreja com bancos maravilhosos, gostosos, com uma música extraordinária, com uma orquestra extraordinária, com um ar-condicionado como esse, enquanto tem gente lá fora morrendo de fome, enquanto tem gente desabrigada, enquanto tem gente passando por dificuldade, por luta, porque as pessoas que têm demais não estão cumprindo o seu papel. Ah, como eu queria que hoje, pelo menos aqui nessa manhã, se levantasse pelo menos uma Aja Brown,
Uma única Aja Brown, que resolvesse fazer a diferença e dissesse: Senhor, eu estou à tua disposição para usar os dons, os talentos que o Senhor me deu. O Senhor me dá para usar a posição que o Senhor me deu, para usar os recursos que o Senhor me deu, para usar a capacidade que o Senhor me deu, para fazer a diferença. Somos uma igreja que fala de esperança, mas essa esperança não pode ficar aqui dentro. Temos que ser a igreja da esperança, que leva a esperança lá para fora. Trabalhos que estão sendo realizados como Hope Day, não é por falta de oportunidade não, irmãos, nós temos oportunidade. Hope Day que vai ser realizado no ANA, Hope Day que vai ser realizado depois no Costa Silva. Área de evangelismo, área de missões, tantos outros ministérios que a gente pode fazer. E eu quero nessa manhã te dar um santo chacoalhão da parte de Deus, para que você entenda e compreenda o que é o propósito. Tem gente que está achando que está vivendo um propósito, mas você não está vivendo um propósito, está vivendo uma meta. Você está vivendo um objetivo e é diferente. Apesar de serem similares e às vezes usado até como sinônimo, é diferente. Propósito é aquilo que te faz abandonar o que for necessário para cumpri-lo. Propósito é aquilo que te faz abrir mão de qualquer coisa para que você possa executá-lo, realizá-lo. Propósito é algo que é muito maior do que você. Propósito é algo que vai além de você. Propósito é aquilo que te assusta quando você enxerga para ele e você se vê tão pequeno diante daquilo. Agora, todos nós temos meta. Temos meta para emagrecer, temos meta para engordar, temos meta para comprar, temos objetivos para comprar e tantas outras coisas. Mas propósito é aquilo que Deus quer trazer para você nessa manhã, é aquilo que Deus quer dar na sua vida, para que você não viva uma vida empurrada por aquilo que você deseja, mas que você viva uma vida que faça diferença, aonde o teu nome seja lembrado. Sabe por quê? Uma das coisas que essa moça disse, que gravou no meu coração: Deus tem uma mudança a realizar, e essa mudança está escrita com o seu nome. Eu não quero ser mais um a passar. Isso não é desprezar ninguém. Isso não é menosprezar e nem me achar melhor do que qualquer outra pessoa. Mas eu não quero ser mais um a passar. Eu quero ser alguém que, quando lembrarem de mim, vão lembrar de alguém que tinha um propósito de fazer a diferença na vida de outras pessoas. Não por aquilo que eu tenho, não por aquilo que eu sou, não por aquilo que eu pude conquistar, mas por aquilo que eu pude realizar na vida de pessoas. Deus ama pessoas. Deus não ama coisas. Tem gente amando muito mais coisas do que pessoas. Propósito. Descubra um propósito maior que você. E aí eu entendo que quando você descobre esse propósito, você fica igual Neemias. Ele fala: olha, eu não posso ficar desse jeito, eu não posso ficar dessa forma. Eu tenho que fazer alguma coisa. E aí o capítulo 2, por gentileza, leia comigo, diz assim: no mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste, se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo e lhe respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? Olha só o que acontece com Neemias. Ele se coloca agora diante do rei, como copeiro do rei. E ninguém podia chegar diante do rei se não fosse sorrindo, se não fosse bem disposto. O rei mandava matar. Disposto a morrer ele já estava mesmo, porque ele era copeiro do rei. É ou não é verdade? Já estava. Então o que ele tinha a perder? Ele talvez só ia ter a certeza que ele ia morrer agora, não depois de provar. Mas ele chega triste diante do rei, e o rei olha para ele. E olha só o que é uma pessoa que exala o bom perfume de Cristo. O rei gostava dele. Ele contava com a simpatia do rei. Ele não era o crente repelente, que quando chega todo mundo sai fora. Ele era gente boa. Ele era legal. O rei gostava dele, ele dava bom testemunho.
E então o rei olha para ele e fala, ô Neemias, por que você está triste? Aí ele fala, olha, ô rei, o senhor é uma bênção. E começa elogiando. Quando você quer pedir alguma coisa, que nem meus filhos, chega, papai, eu te amo. Ô rei, o senhor é uma bênção, o senhor viva para sempre. Mas como é que eu não ia estar triste se o meu povo está sofrendo? Se as cidades estão destruídas, se eles estão em miséria? Eu estou bem aqui, rei, mas eles estão mal lá. Está tudo ruim lá. Ele mostra qual é o seu propósito. Ele entende qual é o seu propósito. E ele vive em busca desse propósito. E ele passa então a ser alguém que tem um motivo maior para viver. E as suas ações são de acordo com esse motivo maior para viver. E para cumprir esse propósito, é exatamente sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. Eu peço, por gentileza, coloque primeiro a próxima tela para mim, por favor. Olha o que Neemias faz. Primeira coisa que ele tem para cumprir o seu propósito, porque tem muita gente que descobre qual é o propósito, entende que existe um propósito maior, mas não sabe como desempenhar, não sabe como realizar, não sabe como fazer acontecer. Você olha, pastor, tudo bem, isso aí bate no meu coração, queima no meu coração, mas o que eu faço? Bom, você descobriu qual é o seu propósito? Vamos em busca dele, vamos atrás dele, vamos fazer alguma coisa por ele. Primeira coisa que você precisa ter é coragem. Tenha coragem. Neemias vai diante do rei e fala, ó, já que eu estou morto mesmo, pior do que eu estou, não vou ficar. É igual tiririca. Pior que tá, não fica, só que ficou. Tem que processar ele por mentira. Ele fala, olha, rei, tá lá, o povo tá assim. Está sofrendo, está desse jeito. Ele teve a ousadia de entrar na presença do rei, com um semblante triste. E não só isso, mas usar da sua posição para tentar obter o favor do rei. Era comum os reis concederem favores, e isso é concedido uma vez por ano, aonde ele abria suas portas para receber as pessoas, e aquilo ele tinha o seu ato de misericórdia, era praticamente um dia de misericórdia, onde ele recebia as pessoas e favorecia as pessoas. Mas ele vai fora de tempo, fora de hora, da maneira que é inoportuna, porque ele aparece triste diante do rei, mas porque ele era movido por um propósito, ele não se importou com nada disso, ele abriu mão de todas essas coisas, e abriu mão até mesmo da sua vida. Ele se sentiu encorajado, desafiado a fazer algo que era muito maior do que ele. Talvez o que falta para você é coragem. Coragem. Não é que eu estou te chamando de covarde, não. Não tem nada a ver com isso. É que eu entendo que muitas vezes nos falta garantia, porque a gente quer garantia para fazer as coisas. Não é ausência de coragem até, mas é ausência de garantia. Que garantia ele tinha? Nenhuma. A única garantia que ele tinha era a certeza de que Deus estava com ele. Ele não precisava de mais nada. Ouvi a história de uma moça chamada Gabi lá no Summit, em que ela resolveu fazer algo pela população dos imigrantes que chegavam a Portugal, principalmente dos sírios que estavam vindo, fugindo da guerra. Ela, o que eu posso fazer? Sou só eu, uma jovem de 18, 19 anos. O que eu posso fazer? Mas então ela, inspirada pelo Summit, inspirada por palavras como essa, ela resolve então acolher aqueles refugiados e fazer alguma coisa por eles. Hoje ela tem mais de 200 voluntários em todo Portugal, trabalhando para mais de 1000 refugiados que ela recebeu, acolheu, deu moradia, arrumou emprego, está capacitando eles para que eles consigam uma vida melhor, ajuda na documentação para que não permaneçam ilegal no país. Mas uma jovem que se colocou à disposição, falou, o que eu tenho? Eu tenho minhas forças, eu tenho minha vida, eu tenho as pessoas que eu conheço, eu tenho relacionamentos, eu vou usar isso para fazer a diferença. Ela teve coragem, mesmo sem ter garantia alguma. A garantia que nós temos é suficiente para que eu e você possamos fazer qualquer coisa, porque se Deus coloca um propósito no meu e no seu coração, o primeiro interessado a fazer com que esse propósito se cumpra na sua vida é Ele. Deus quer fazer esse propósito cumprir na sua vida. Deus quer fazer com que o seu nome seja lembrado, não pelas conquistas que você tem, mas pelas pessoas que você conseguiu ajudar e influenciar. Então tenha coragem. Segundo, coloca lá para mim, por favor.
Tenha clareza. O que é isso? Tenha clareza do propósito. Eu quero fazer alguma coisa, mas eu não sei o que é. Não, tenha clareza. Olha só que bacana. Olha que interessante. O que Neemias fala aqui. Verso 4. O rei me disse: o que você me pede agora? Então, ele não fez de qualquer maneira. Diz o texto: então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo, e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Eu ainda disse ao rei: se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, e também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que deverei me alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Veja só, Neemias chega diante do rei, mas ele ora, ele pede direção a Deus, ele pede orientação a Deus, mas ele tinha clareza do que ele tinha que fazer, do propósito que ele tinha que cumprir. Eu vou para Judá, eu vou voltar para lá porque eu quero reconstruir os muros, eu quero reconstruir as casas, eu quero restaurar a dignidade das pessoas. É isso que eu vou fazer, porque é isso que Deus está me chamando para fazer. Talvez você se sinta muitas vezes emocionado por um propósito, mas não desafiado por um propósito. O que eu quero nessa manhã hoje é que você se veja desafiado por um propósito a fazer algo claro. Eu posso fazer isso, eu posso ir nessa direção, eu posso doar-me nisso, eu posso doar-me naquilo, na certeza daquilo que você vai fazer, e não andando como quem não sabe para onde vai. Mas Neemias sabia: eu vou voltar para lá para isso, e para fazer isso eu vou precisar disso, eu vou precisar de madeira, eu vou precisar do favor das pessoas, eu vou precisar que me dê liberdade para poder trabalhar. Eu não sei o que Deus está despertando ou despertou no seu coração durante esses dias, ou até mesmo hoje, nesse momento, mas eu sei que se você tiver clareza, vindo direção da parte de Deus, Ele também vai mostrar para você o que você precisa, e vai colocar nas suas mãos as ferramentas que você precisa. Você vai ser favorecido pelo rei, vai ser favorecido pelas pessoas, vai ser favorecido pelos governos, porque como Neemias declarou, a boa mão do Senhor certamente estará com você. Certamente. Portanto, tenha clareza. Senhor, eu vou fazer isso. É o que o Senhor está colocando no meu coração, para ajudar os desamparados, os desabrigados. É isso que o Senhor está colocando no meu coração para trabalhar com crianças. É isso que o Senhor está colocando no meu coração para trabalhar com presidiários. É isso que o Senhor está colocando no meu coração para realizar evangelismos. O que o Senhor quer de mim, Deus me dá clareza, porque eu não quero ficar pulando de um lugar para outro sem saber para onde eu estou indo e o que eu estou fazendo, e não vendo eficiência naquilo que eu estou fazendo. Por isso eu quero clareza. Peça e Deus vai te dar. Deus vai te mostrar, direcionar o seu coração e te dar dons que você jamais ousou, pensou em ter. Porque quando Deus nos chama, Ele nos capacita. Ele nos dá as ferramentas. Terceiro, seja determinado. No texto que acabamos de ler, quando Neemias fala com o rei, ele diz: olha, eu preciso de todas essas coisas. E o rei faz uma pergunta para ele: Neemias, o negócio é o seguinte, a gente gosta de você, isso é importante para mim, porque eu não quero morrer jovem. E diz o texto que a esposa do rei estava do lado dele. E você sabe que a palavra da mulher dentro de casa, ela conta pra caramba, né? O marido às vezes chega e combina assim: eu vou combinar um almoço com os amigos. Aí ele combina o almoço com os amigos e tal, e não sei o quê. Aí ele chega para casa: amor, eu falei com o pessoal para vir em casa amanhã. Ela falou: mas você falou comigo? Aí dá de você ligar para todos os amigos e dizer assim: olha, então, ocorreu algo inesperado e eu vou ter que desmarcar. Estava a esposa ao lado do rei, e ele falou na frente dela. Imagine só a senhora, a rainha ali sentada ao lado do rei, na orelha dele aqui: mas então, você sabe que eu preciso dele, né? Como é que vai fazer? Eu não vou ficar muito tempo sem ele.
Você sabe que não dá para deixar assim. Como é que eu vou ficar sem o copeiro? Que rainha que fica sem copeiro? Aí vira para o rei e fala com ele, e aí? Pergunta prazo. Ele fala, Neemias, quanto tempo vai durar isso? E Neemias lhe passa um prazo, oculto na Bíblia, que talvez ele não tenha cumprido. Nada, ele cumpriu. Lhe passa um prazo, porque ele tinha algo determinado no seu coração. Porque só pode passar prazo quem tem certeza que vai cumprir a tarefa. Quem não vai cumprir a tarefa não passa prazo. Mas quem é capaz de determinar um prazo para um rei, com a sua vida em risco, é porque sabe que vai cumprir a tarefa. Seja determinado naquilo que Deus colocar no seu coração, para você cumprir a tarefa que Ele colocou diante de você, diante dos seus olhos. Próximo. O texto continua dizendo depois aqui, que ele foi aos governadores da região do outro lado do Eufrates, verso 9, e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Mas Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, ficaram sabendo disto, e não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Esses dois, Sambalate e Tobias, vieram a causar muitos problemas para Neemias durante a reconstrução dos muros e da cidade de Jerusalém. Muitos problemas mesmo. Mas sabe de uma coisa que eu aprendi, inclusive, foi uma das frases que essa moça trouxe lá. Oriente-se pela oposição. Quando alguém está se opondo a você em algo que Deus colocou no seu coração, no seu propósito, para você fazer, para você realizar, significa que você está no caminho certo. Significa que você está fazendo a coisa certa. E quanto maior é a oposição, significa que mais certo você está fazendo. Mais certo você está. Porque o inimigo não vai se levantar contra alguém que não está prejudicando ele. Mas ele se levanta contra aquele que está fazendo algo que lhe traz prejuízo. Portanto, oriente-se pela oposição. É difícil? É lá que você tem que continuar. Estão falando mal? É lá que você tem que continuar. Estão dizendo que não vai dar certo? É aí que você tem que continuar. Estão tentando tramar contra você? É aí que você tem que continuar. Não se importe com aquilo que eles falam, mas tome como motivação por entender que se estão falando ou tramando contra você, é porque você está no caminho certo. É porque você está fazendo a coisa certa. Sambalate e Tobias se levantaram contra Neemias diversas vezes. Tramaram contra ele várias vezes. Mas em todas as vezes, Deus deu estratégia e livramento a Neemias. Teve momentos em que ele, com uma mão, ele reconstruía, com a outra segurava a espada, mostrando a vigilância. E isso só pôde acontecer porque havia uma oposição, porque havia inimigos, porque talvez eles ficassem, não houvesse os inimigos anunciando aquilo que iriam fazer, eles iam ficar talvez perdidos em meio àquela construção, iam ficar desfocados, ia ser tudo muito fácil, tudo muito tranquilo, a construção não ia andar, mas pela pressa que eles tinham, por conta dos inimigos, eles trabalhavam com uma mão aqui e com a outra procuravam se defender. Então, não se importe com os inimigos, ame eles e entenda que a palavra deles contra você é motivação para você seguir adiante, para ir à frente. Se falam que você está gordo, corre mais. Vai até o fim. Eu contei a história do patinete aqui da outra vez, acho que foi à noite. Foi no culto à noite. Estava correndo, fui correr na Lagoa do Taquaral, depois de um tempo que eu estive nos Estados Unidos, voltei, engordei quase 4 quilos lá, irmãos, misericórdia. Aí eu voltei com aquele peso não só na barriga, mas na consciência também. E eu falei, vou voltar às minhas atividades, e fui para a Lagoa, comecei a correr na Lagoa. E eu estava correndo, de repente comecei a sentir aquelas dores aqui do lado, que estava respirando errado, o pastor Zé Luiz me deu a dica, e também porque estava com sobrepeso, estava desacostumado de novo ao exercício, e chegou na metade da lagoa, porque eu dou a volta na lagoa toda correndo, estava na metade da lagoa, eu não estava aguentando mais, eu estava com medo de não aguentar nem voltar andando. Eu falei, Deus, tem misericórdia de mim, me manda um livramento, preciso de um livramento, me ajuda, passa alguém buzinando, me vê, que me dê carona na hora, faz alguma coisa, manda um anjo me pegar, para ela bater a asa, me leva para o outro lado, faz alguma coisa, me dá força nessa hora, me ajuda, tira, alivia essa dor para completar, que vai ser melhor ainda, né? Aí, na hora que de repente, assim, no meio dessa oração fervorosa, eu olho para frente e eu vejo escrito assim, Yellow.
Falei, é de Deus. Amarelo é de Deus, irmãos. Eu olhei aquele patinete, eu falei, isso é do Pai. E eu peguei o patinete e voltei. E completei a minha jornada. Fui até o fim. Às vezes as pessoas vão tentar colocar empecilhos para você não terminar a sua jornada, mas Deus vai colocar um yellow na sua vida, para você ir até o fim. Tem gente que chegou e falou, pastor, que vergonha, o senhor voltou de patinete. Eu falei, mas pelo menos eu corri até metade e você que não andou com a sua língua. Deixa a oposição te mostrar que você está no caminho certo. Deixa ela direcionar você. Próximo. Esse é doído. Verso 11 em diante diz, então cheguei a Jerusalém depois de esperar 3 dias. Me levantei à noite junto com os poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum a não ser o que eu montava. De noite, saí pelo portão do vale em direção à fonte do dragão e ao portão do monturo e inspecionei as muralhas de Jerusalém que estavam em ruínas e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Passei ao portão da fonte e ao tanque do rei, mas não havia lugar por onde o animal que eu montava pudesse passar. Subi à noite pelo vale, sempre inspecionando as muralhas. Voltei, entrei pelo portão do vale e fui para casa. Os magistrados não sabiam aonde eu tinha ido, nem o que tinha feito, pois até ali eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que iriam fazer a obra. Fale menos e haja mais. Às vezes a gente se sente tão emocionado que fala tanta coisa, promete tanta coisa, que 1/3 daquilo que a gente fala e promete a gente não cumpre, a gente não faz. Neemias fica quieto. E ele sai a inspecionar. Ele sai a ver qual era a necessidade. Ele sai a ver o que precisava, o que tinha que acontecer. Para realmente estar inspirado e começar a fazer alguma coisa. Fale menos e haja mais. Talvez muitas vezes você se perde nos seus propósitos. Você se perde naquilo que Deus colocou na sua vida, porque fala muito. Fala demais. A gente se perde nas nossas palavras, nas nossas promessas. E aí a gente se vê obrigado a cumprir aquilo que a gente falou. E não consegue cumprir, não consegue fazer. E se desmotiva e para no meio do caminho. Fale menos e haja mais. Quantas vezes você se comprometeu por causa da língua, por causa da boca? Neemias nos dá uma lição. Olha, eu tenho um propósito, eu sei qual que é. Antes de falar desse propósito para as pessoas, eu vou trabalhar nele. Eu vou olhar, eu vou inspecionar, eu vou ver, eu vou espiar a terra, eu vou ver o que precisa ser reparado, aquilo que precisa ser feito. Vou montar o plano de ação e vou agir. Fale menos e haja mais. Haja mais. Quando Jesus estava preso, sendo interrogado, ele não ficou nenhum momento tentando se justificar. Ele não ficou nenhum momento falando coisas demais para as pessoas. Diz a Bíblia na narrativa que ele teve 7 frases durante o período da sua condenação até a sua crucificação. Apenas 7 frases. Porque era o momento de fazer e não de falar. Talvez esse é o seu momento agora de fazer e não de falar. Falou demais, mas agora é hora de fazer. E Deus quer adestrar as tuas mãos para que você faça e faça o melhor. Para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Para que o nome dele seja exaltado através da sua vida. Ah, querido, você não pode ficar acomodado nesse banco em nome de Jesus. Você não pode ficar acomodado nessas cadeiras confortáveis em nome de Jesus. Você não pode olhar a situação à sua volta e simplesmente não se compadecer dos outros. E não querer mudança, não querer diferença. Não podemos em nome de Jesus. Não podemos nos chamar cristãos se nós não resolvemos fazer a diferença e não agimos em favor disso. Você precisa hoje ter um santo despertamento para cumprir esse propósito que eu creio em nome de Jesus que Deus está colocando no seu coração. Para que assim como aquela mulher, aquela prefeita,
haja Brown, você possa fazer a diferença. Porque os problemas dos outros também é seu problema. Porque Deus se importou com o nosso problema. O problema não era dele, era nosso. A condenação não era dele, era nossa. Mas Ele se importou comigo e com você e agiu em nosso favor. E por último, diz o texto, na continuidade, verso 17: então eu lhes disse, vocês estão vendo a miséria em que nós estamos, Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos dessa vergonha. E lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim e também as palavras que o rei havia me falado. Então disseram, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra. Porém, quando Sambalate, o Horonita, Tobias, o servo amonita, e um árabe chamado Gesem souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo, o que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Então lhes respondi, o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Mas vocês não terão parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Ele diz, o Deus dos céus é quem fará com que tenhamos bom êxito. Talvez você olhe para você hoje e você diga, pastor, não é utopia demais pensar que pode mudar uma cidade, pode pensar mudar um país? Se eu não acreditasse nisso, eu não estaria pregando aqui. Se eu não entendesse que isso é verdade, eu não estaria falando isso para vocês. Porque essa mensagem primeiro fez sentido para mim, antes de eu trazê-la para vocês. E uma coisa que eu tenho convicção e certeza, de que o propósito que Deus está colocando diante dos nossos olhos, diante de mim, diante de você, é porque Ele mesmo garante que vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Em nome de Jesus. Eu sonhava em espalhar o Summit por Campinas e região. Porque eu achava que seria muito egoísmo da nossa parte ter o Summit só aqui na Comunidade da Esperança. Uma ferramenta como essa, que a gente tem, que pode transformar vidas. E há anos eu sonho com isso e nunca teve a oportunidade, eu coloco diante de Deus. Comecei a me mover então em relação a isso. Porque eu estava tentando numa direção errada, tentando trazer todo mundo para cá, tentando trazer todas as pessoas para cá. Conversava com os pastores de outras igrejas, outras denominações, e ninguém queria participar do negócio. Alguns diziam, não, isso aí não tem nada a ver, isso aí não serve para nós, isso aí não presta para a gente não. Eu falei, eu não acredito nisso. Essas palavras contrárias estão me mostrando que eu estou na direção certa. Eu acredito no que Deus quer e pode fazer através deste evento, porque Ele tem feito ao redor do mundo. Tenho visto tantos lugares sendo transformados através do Summit. Vocês não fazem ideia. Eu quero ver isso acontecendo na minha cidade. Eu quero ver as autoridades da minha cidade participando de um evento como esse, saindo inspirados para fazer a diferença. E eu comecei então a falar com Deus e pedir estratégias. Até um dia que Deus colocou algo no meu coração. De tirar o Summit, ou melhor, de levar o Summit a outros lugares e não só aqui a comunidade. E fui à sede do Summit aqui no Brasil. Fui conversar com eles. Falei, olha, eu tenho uma ideia, eu tenho um desejo no meu coração. Com a bênção do pastor Flávio. Falei, eu quero ampliar o Summit em Campinas. Mas não na minha igreja, levar a outras igrejas, em outras regiões da cidade. E eu quero formar um grupo, através desse grupo, treinar e capacitar para que eles possam fazer. E assim, ser uma rede que multiplica o Summit em Campinas e região. E enquanto eu conversava com eles, eles começaram a rir. Eu falei, pronto, esse pessoal está achando também aí que não vai dar certo. Aí eles me interromperam, pediram desculpas e falaram, desculpa, a gente não está rindo de você. A gente está feliz com o que Deus está fazendo. Olha para trás. Aí eu olhei para trás, tinha um quadro aonde estava escrito: iniciar polos que irão desenvolver outros lugares, a começar por Campinas.
E nós nos tornamos um polo referencial para Campinas e região. E eu fiquei como coordenador para Campinas e região do Summit. E nesse ano teremos o Summit em mais outros 3 lugares. Em Campinas e região. 2 em Campinas e 1 em Itatiba. Ano que vem a gente já está com Jaguariúna que vai começar. Outras igrejas, uma igreja agora, outra igreja Nazareno também que quer fazer. Estamos projetando para o próximo ano 10 lugares em Campinas e região. Sabe por quê? Eu descobri um propósito. Que através do Summit eu quero mudar o lugar aonde nós estamos. Deus te chamou não foi para você ser um espectador. Deus te comprou não é simplesmente para você ser um ornamento de luxo dentro da igreja. Mas Deus te comprou e te chamou para que você possa fazer a diferença assim como Ele fez e tem feito na minha e na sua vida. Ele vai fazer você ter bom êxito. E como Neemias falou, Sambalate, Tobias e Gersen. O nome deles não seria lembrado como os construtores ou reformadores, mas sempre como os inimigos que não deram certo. Você quer ser lembrado como? Aquele que fez ou aquele que tentou se opor e não deu certo? Deus te chamou para você ser aquele que vai dar certo em tudo, em nome de Jesus.